De volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Nesta segunda-feira, preparação finalizada no CT Calçachilho. O técnico Mano Menezes certamente já definiu o time titular para o jogo de amanhã contra o Criciúma. Jogo não, né? Decisão, final de campeonato, final de Copa do Mundo para o Fluminense. Muita coisa em jogo. Uma partida em que os 3 pontos são inegociáveis. Até o momento a gente tem 27 mil ingressos vendidos. Então faço um apelo, quem puder ir, cara, vá ao jogo amanhã. Eu sei que nem sempre é possível por N motivos, mas se você tem disponibilidade, amanhã, lugar de torcedor do Fluminense que está aqui no Rio de Janeiro e que pode ir ao jogo é no Maracanã. Não é a partida ainda que vai definir a permanência, não é a partida ainda que vai resolver tudo, mas é um jogo que pode definitivamente encaminhar essa fuga do acesso para a gente tentar definir a situação contra o Atlético Paranaense ou, no máximo, contra o Cuiabá. Assim a gente espera para chegar na última rodada já livre desse pesadelo. Então, galera, convoque aí quem você conhece. Foi o que eu falei até antes do jogo contra o Fortaleza, as torcidas organizadas, é hora de se unir, é hora de puxarem uma campanha nas redes sociais, ainda dá tempo de fazer um movimento bacana para levar a galera para o estádio. A gente tem novamente ingressos promocionais, novamente o setor norte com preço de R$10 a inteira, R$5 a meia entrada. Então até para você que tem mais dificuldade financeira para ir, facilita um pouquinho, né? Deixa um pouquinho mais tranquila a ida até o estádio. A gente precisa se unir, é um jogo que vai ser certamente muito difícil pela pressão, pela obrigação de vitória, não tem discussão, não tem papo, não tem conversa fiada, não tem jeito, não tem justificativa para qualquer resultado que não seja uma vitória. Contra o Fortaleza, ainda, enfim, tinha a questão do Fortaleza estar brigando pelo título e que depois ainda teria esse confronto direto, tem o Cuiabá pela frente, agora não tem jeito. Para o Fluminense ficar numa situação minimamente, entre aspas, né, confortável para sair, precisa vencer o Criciúma, e se isso acontecer, a gente abre 4 pontos do Z4, com 2 vitórias a mais que o Criciúma, e isso, a essa altura do campeonato, pode fazer toda a diferença. Lá na frente pode significar a permanência. Então vamos juntos, vamos ver qual vai ser a decisão do técnico Mano Menezes. A gente vai falar sobre a provável escalação aqui do Fluminense, as possibilidades que temos para o jogo de amanhã. Só vou te pedir, se puder, deixar o seu like aqui, se inscrever aqui no canal também, é muito importante, conto muito com a ajuda de vocês, tá? Todos os dias aqui o apoio de vocês é fundamental, né? Inclusive as críticas também construtivas. É sempre muito bom contar com o apoio diário de vocês. Vamos lá. Primeiro que hoje o Fluminense divulgou algumas imagens aqui do treino no CT, inclusive com essa aqui. Felipe Melo e Thiago Silva treinando juntos. Foi o que eu falei no vídeo pela manhã, né? A situação por parte do Thiago, principalmente, já está resolvida desde a semana passada. Algo que foi contornado ali internamente entre os dois jogadores, apesar de ter sido realmente, de fato, uma situação muito chata, por N motivos que eu expliquei aqui. Mas, enfim, isso já está resolvido, o foco total está no jogo de amanhã, como não pode ser diferente. Qualquer coisa que não seja o melhor para o Fluminense neste momento, qualquer coisa que não seja o foco 100% no jogo, a dedicação, tudo que puder ser feito para o Fluminense vencer esse e os próximos jogos que vêm aí, tem que ficar em segundo plano neste momento. Para o jogo de amanhã, o Mano Menezes não deve fazer muitas mudanças na equipe principal, mas sim podemos ter mudanças no time titular. Martinelli, talvez dando lugar a Bernal no meio de campo novamente, o Bernal voltando a fazer a função de primeiro volante, porque certo o Lima não sai do time, o Lima vai permanecer no time, e aí, como o Keno entrou muito bem como titular no jogo diante do Fortaleza, né, fez um grande início ali de primeiro tempo, depois cansou um pouquinho, saiu na segunda etapa, mas teve uma atuação de destaque, a tendência é de que o Mano mantenha o Keno ali ao lado do Ares e também do Cauã Elias. A boa notícia, eu falei para vocês aqui que Germancano a princípio não seria problema, ele foi reavaliado logo após o jogo diante do Fortaleza, de fato ele está com essas dores, sentiu dores musculares, foi para o jogo dessa forma, terminou a partida mancando, mas não apresentou nenhum tipo de lesão, ou seja, não evoluiu para uma lesão, e por isso a tendência era de que o Cano estivesse normalmente à disposição do Mano Menezes. Se não tiver nenhum problema de última hora, se ele não sentir algo mais forte,
certamente ele estará à disposição para o jogo de amanhã. Hoje, inclusive, vou até colocar mais algumas fotos aqui. Tem foto do Cano trabalhando normalmente em campo e isso é um sinal, evidentemente, muito positivo. Aqui uma foto, por exemplo, do Cano na atividade de hoje, mas isso é o tipo de coisa que a gente tem que ter sempre muito cuidado, porque a gente não está acompanhando o treino inteiro, né? Então, às vezes o jogador participa do aquecimento, depois não trabalha, a gente só vai saber depois. Mas a princípio está tudo bem com ele. Como eu tinha informado, o Nonato não volta para esse jogo, o problema dele é um pouco mais complicado ali no joelho, de fato ele tem uma lesão, apesar dela não ter sido ainda totalmente esclarecida, e o Ignacio também está fazendo, já está no processo avançado de transição, mas ainda não em condições de voltar, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Então, em termos de mudanças no time titular, não acho que o Mano vai com o Cano como titular, apesar dele ter entrado contra o Fortaleza, ter feito o gol decisivo, o gol muito importante. Acho ainda que ele vai apostar na manutenção do Cauã Elias, e de fato ele fez um jogo muito abaixo, um jogo muito ruim contra o Fortaleza. Teve outras atuações abaixo também do Cauã Elias, e acho que é um processo, né? Se ele vai mal novamente, o Cano entra, faz um gol, decide, né? E mostra realmente uma evolução, uma desenvoltura, eu acho que depois isso certamente vai ser uma possibilidade maior e vai ser mais discutido a volta, o retorno de Germancano ao time titular. A princípio, creio que ele vai manter o Cauã Elias. E aí a discussão, para mim, principal, portanto, ela fica ali no sistema defensivo, não tem ninguém suspenso, não tem ninguém fora, fica entre Martinelli e Bernal. O Martinelli cometeu aquela falha contra o Fortaleza, acabou levando muitas vaias ainda durante o jogo, então, neste momento de pressão, já é um momento de pressão para todo mundo. Para um jogador que foi vaiado e que está numa situação ali de muita instabilidade e atuaria novamente na função que não é a função em que ele é especialista, acho que o Mano Menezes pode sim optar pela entrada do Bernal no lugar do Martinelli, né? E, sinceramente, se a intenção é manter o Lima como de fato eu acho que isso deveria ser feito. Eu começaria o jogo amanhã com o Bernal. Não sei como está no dia a dia o desempenho do Bernal, assim como o do Martinelli, porque a gente não consegue assistir aos treinos, que a gente tem algumas informações de bastidores que chegam até a gente, mas acho que por todo esse momento de pressão, pelo que aconteceu contra o Fortaleza, acho que seria melhor até para o Martinelli. Só que o Mano leva muito em consideração aquela questão de não perder o jogador, né? Se tirar, o cara vai sentir ainda mais agora. Só que agora não é hora de pensar nisso. É hora de pensar no que é melhor para o time. É hora de pensar no que funciona melhor para a equipe. E para mim, apesar do Fortaleza ter muito mais qualidade, entrar com Martinelli e Lima no meio de campo na semana passada, em tese, é muito mais arriscado do que contra o Criciúma. Mas o Criciúma está na parte de baixo da tabela, mas é um time que tem o contra-ataque, é um time que tem os jogadores qualificados na frente, então não dá para também achar que, não, dá para jogar com o Lima e Martinelli, porque a gente vai sofrer muito menos do que o Fortaleza. Em tese, sim, mas creio eu que ter novamente um primeiro volante fixado, um especialista na posição ali, seria o ideal para esse jogo, e aí não saindo o Lima, teria que sair o Martinelli. Seria a mudança que eu faria para o jogo desta terça-feira contra o Criciúma. Dá para a gente colocar aqui em campo uma provável escalação com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Bernal, Martinelli, Lima e Ganso, John Arias, Keno e Germancano e Cauã Elias. Inclusive, o repórter Marco Búrigo, que é setorista do Criciúma, trouxe informações no final, foi no final da semana passada, né, que o Criciúma está em crise, vestiário do Criciúma em crise. O Alano, que é um atacante, foi afastado por indisciplina. O Meritão também deve sair, é outro atacante. Diz ele que o estilo gestor de grupo do Tencate parece não ter surtido o efeito desejado no elenco. O milagre ficou ainda mais difícil na reta final da Série A, as chances de queda subiram para 61%. E naquela oportunidade ele também falou que o Tencate corria risco de demissão. Então, a pressão no Criciúma é muito grande também. É claro que é diferente, o Fluminense joga em casa, diante do seu torcedor, no Maracanã, né? São clubes de tamanho diferente, mas os caras também chegam muito pressionados. Então, a tendência é ser um jogo muito nervoso, um jogo muito perigoso, em que o Fluminense vai ter que ter muita inteligência, muita calma, paciência, para trabalhar essa bola sem perder intensidade, sem perder agressividade, para empurrar os caras, conseguir fazer o gol quanto antes, para dar uma tranquilizada, porque acho que eles vão marcar em linha baixa para sair no contra-ataque.
né? Acho que a estratégia do Criciúma, não imagino o Criciúma vindo aberto aqui, mesmo precisando desesperadamente de uma vitória. Então vai ser um jogo, acima de tudo, que o mental vai ter uma importância muito grande. Talvez em condições de igualdade, com questões técnicas e táticas para chegar a essa vitória e a esses 3 pontos tão fundamentais. Beleza, pessoal? Ao longo do dia a gente volta, se possível, com mais informações pré-jogo a partir de amanhã, como vocês já estão acostumados, 6 da manhã aqui no canal do Lessa. Vai ter um setorista do Criciúma falando sobre essa crise no rival de amanhã e muitas outras informações sobre time, análise tática com o Renan Reis do Laranja, como vocês já estão acostumados. Aguardem, porque esse pré-jogo vai estar muito completo. E também vou deixar aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil, que é uma grande parceira aqui do canal do Lessa, uma empresa que atua no mercado financeiro, fazendo antecipação do FGTS, do Fundo de Garantia. Então, se você está precisando disso agora, você tem uma grana lá que, porventura, necessita fazer um investimento ou está pensando em, sei lá, troca de carro, fazer uma reforma na casa, pagar uma dívida, entre em contato com a Mais Ágil. Eles vão te explicar lá o passo a passo, todas as taxas envolvidas. É importante você se informar direitinho para saber como funciona. Fechou? Um abraço, tamo junto, valeu!